Bom dia, graça e paz, Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos, a palavra de Deus está em Jó, capítulo 3. E esse é um texto, uma parte da história de Jó muito triste, é um capítulo muito forte. Lembrando que Jó perdeu seus bens, perdeu família, perdeu seus filhos, e nesse momento também estava acometido de tumores, e o que fazia com que ele se coçasse com alguns cacos. E no capítulo 3 diz assim: depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Irmãos, Jó, ele é lembrado pela paciência. O capítulo 2 fala sobre a paciência de Jó, que é uma expressão que fala do comportamento que fez Jó suportar com resignação os sofrimentos, injúria, injustiça e mantendo-se fiel à sua fé. Agora, o fato de ser fiel à fé não nos isenta de fazer questionamentos. Porque Jó não fazia a menor ideia da reunião que Deus fez com alguns filhos e que Satanás apareceu nessa reunião e Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó. E sendo que o próprio Deus falou: olha, viste o meu filho Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás falou: ó, ele é assim que você dá tudo para ele. Tira as coisas dele. Toca na saúde dele e vê se ele não vai blasfemar na sua cara. E Deus permitiu. Só que Jó não está sabendo dessa história. Jó simplesmente alguém que era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e agora estava vivendo os piores momentos da sua vida. A ponto dele falar: olha, seja amaldiçoado o dia que eu nasci. Que pena que eu nasci. Que pena que eu nasci. Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que esse dia não existisse. Não existisse. Verso 6. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Como quem diz, se eu pudesse, se tem um dia que eu queria apagar, é o dia do meu nascimento, porque eu não estava vivendo nada disso. Se não tivesse nascido, nada disso estava acontecendo comigo. Verso 11. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolheste? E porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Olha para você ver o nível, né, da tristeza na alma. Ele fala: olha, por que eu não morri na hora que eu nasci, senhor? Por que eu não morri ali ao sair da madre, eu não morri? Por que houve um colo para me acolher? Por que houve peito para que eu mamasse? Porque se não tivesse nada disso, já agora eu dormiria, então haveria descanso para mim. Olha a tristeza na alma, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos que a gente não sabe por que está acontecendo aquilo com a gente, cara. E a gente não imagina que possa ter vida após tanta tristeza. A gente não imagina que Deus ainda tem dias melhores. Parece que a nossa vida se resume na dor, na dor. Verso 20, ele diz assim: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Como quem diz, para que dar vida para alguém que é miserável, igual eu sou? Para que dar vida aos amargurados de ânimo? Para quê? Essas pessoas procuram a morte e ela não vem. Irmão,
Nós não estamos falando de alguém aqui que não tinha prazer na vida, não. Alguém que, muito pelo contrário, vivia e vivia muito bem. Alguém que era referência como profissional, como família, como alguém temente a Deus. Estamos falando de alguém que tinha prazer pela vida, mas agora estava vivendo um pior momento da sua vida, sem entender por que estava passando por isso, e ele estava tão amargurado de ânimo que ele fala, cara, para que concede vida a pessoas assim? Uma vez, lendo um livro de Augusto Cury, ele disse que o suicida, ou seja, alguém que procura a morte, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele só não quer mais conviver com aquela dor, ele não está suportando aquela dor. Então, ele diz Augusto Cury que o suicídio não é um grito pela morte, é um grito pela vida. É alguém que desesperadamente deseja viver, mas não está conseguindo apesar daquela dor. E no verso 24 diz assim: por que em vez do meu pão me vêm gemidos? E os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Deixa eu falar para você que talvez ouvindo esses versículos se identifica com o momento de Jó. O que Jó não sabia é que esse era só um capítulo da sua vida. Um capítulo da sua vida. A vida dele não foi assim antes e não vai ser assim depois. E tem capítulos da nossa vida, cara, que a gente pede a morte. Tem capítulos da nossa vida que a gente acha que não tem solução para nós. Que o que tem é grande perturbação, como ele disse aqui no verso 26. E ele fala: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Eu não consigo dormir, não tenho prazer em nada. Eu perdi o prazer por conta da perturbação e da aflição. Mas o que eu quero te lembrar, que isso fique bem claro, e é isso que eu, nessa manhã, estou aqui para falar para você. Isso é só um capítulo da sua vida. Não resuma a sua história num capítulo. Quem lê só o capítulo 3 imagina que a vida de Jó é só isso. Quem olha às vezes para você falando acha que a sua vida é só isso, porque agora você enfrenta um grande problema. Mas esse é um capítulo da sua vida. Um capítulo. E eu tenho certeza que assim como Deus virou o cativeiro de Jó, como Deus mudou a história de Jó, ele vai mudar a tua história também. Então, não se entregue a esse momento. Não se entregue aos desejos de morte. Não amaldiçoe a sua vida por conta do momento que você está vivendo. Que há um Deus no céu que é responsável por cada capítulo da tua vida. Há um Deus no céu que intervém na história. Há um Deus no céu que é soberano. Há um Deus do céu que abre porta onde não tem. Há um Deus do céu que consola aquele que está abatido. Há um Deus do céu que, independente das densas nuvens que você tem vivido, faz com que o sol continue a brilhar além das nuvens. Há um Deus do céu que tem um final feliz para a tua vida. Você só precisa continuar confiando nele, mesmo passando pelo vale, mesmo passando por dias difíceis, sejam emocionais, seja físico, seja financeiro, seja familiar. Lembre-se, esse é só um capítulo da sua vida. Os melhores dias ainda estão por vir. O vinho novo de Deus é melhor. E quando todos já pensaram
que já provaram do melhor vinho, ele serve o melhor vinho. E eu tenho certeza que você vai degustar do novo de Deus, degustar o vinho novo de Deus na tua vida. Recebe essa palavra no teu espírito e fica firme porque Deus é contigo. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.